Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem está chegando agora na nossa comunidade, eu sou o Mário, terapeuta Ayurveda, professor de meditação, e criei essa comunidade com o intuito de difundir diferentes áreas da saúde, né? Eu, como sou profissional de Ayurveda, falo bastante sobre Ayurveda, trago bastante convidados também que falam sobre Ayurveda, e a gente também tem tido outros temas, né, como nutrição, psicologia, enfim, áreas da saúde correlacionadas, né? E hoje a gente está trazendo aqui o Matheus Macedo, que é o primeiro brasileiro a se formar na Índia, né, como médico, ou como um Vaidya, né, que é um médico ayurvédico tradicional. Ele está agora fazendo pós-graduação na Índia também, na faculdade lá de Jamnagar, e vai falar um pouquinho do tema da pós-graduação dele, que é chamado Chalakya Tantra. São doenças dos ombros para cima, né? Então, ele está se aprofundando nesse tema. O Matheus é uma pessoa incrível, assim, né? Em termos de conhecimento do Ayurveda real mesmo, né? Do Ayurveda que vem dos Samhitas, dos textos clássicos. E vai falar um pouquinho para a gente da experiência dele lá na Índia, um pouquinho da experiência sobre a pós-graduação dele, né? Ele disse até que montou uma aula também para falar um pouco sobre Chalakya Tantra. E deixa eu só ver aqui. Ele falou que já estava entrando. Nosso excesso de docenantes acaba. Gostaria de limpar tudo para que os alunos saibam. Ainda não sabemos o que, por isso estamos aqui. Alguém jogou no corpo? Eu não fiz, está. Pessoal, quem for entrando, tá? Não abre o microfone, não, porque senão, enfim, vai atrapalhando aqui a gente na transmissão, tá? Fiquem atentos aí, tá? E como que funciona a nossa dinâmica aqui, né? Normalmente a gente faz uma apresentação e depois dessa apresentação a gente abre para perguntas e respostas, tá? Então, se vocês quiserem ir escrevendo também pelo chat, tá? Fiquem à vontade. Mas a ideia é sempre essa troca, né? Então, o palestrante está trazendo um pouco do conhecimento e interagindo com vocês no final dessa apresentação, tá? Olha ele aí, acabou de chegar. Salve, salve, querido. Deixa eu tirar aqui você. Ah, já E desmutou, aí, né? tudo bem, Samário? Pronto, Tu- desmutei. Tudo bom, meu amigo? Tudo maravilhoso, assim, como Murphy, né? 3 segundos antes de eu entrar ao vivo, acaba a luz aqui em casa. Então eu tô meio que na Nossa, internet. Eu tô meio que na internet do telefone, botei um ring light aqui, acho que vai dar tudo certo. Vocês estão me vendo direitinho, né? Então, isso que dá para importa. ver. Perfeito. Estou te ouvindo muito bem também. Eu estava já fazendo uma breve apresentação sua aqui Ótimo. e, enfim, deixo com você agora para se apresentar, enfim, e fique à vontade, meu amigo, seja muito bem-vindo. Estou muito contente, feliz aí com a sua participação. Mais uma vez, né, a gente trazendo um pouquinho de conhecimento para todos, né? Sim. Já falei para o pessoal que você vai fazer a sua apresentação e no final a gente abre aí para perguntas e respostas, né? Mas fica a seu critério, cara. Assim, a casa é sua, sinta-se em casa, faça como você achar melhor a dinâmica aí, tá bom? É Legal. contigo. Tamo junto. Que bom, que bom. Bom, bom dia para todo mundo aí que está no Brasil, ou sei lá, boa noite. Eu estou aqui, são 5:30 do horário da Índia. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Matheus Macedo. Eu estou morando aqui na Índia, né, e fazendo residência em Ayurveda, né, mestrado com residência clínica. Estou no segundo ano, são três, então final do ano que vem, se os deuses quiserem, eu termino o mestrado e a residência e aplico para o PhD
E vida que segue. E eu estou fazendo uma especialização num dos ramos, né, num dos 8 ramos do Ayurveda que a gente chama de Shalakya Tantra. Então, quando o Mário me pediu para trocar uma ideia com vocês, eu falei, nada mais interessante do que dar uma introduçãozinha ao Shalakya Tantra para as pessoas, né? Se tem pessoas aqui que são sei lá, alunos da minha formação, da comunidade, de repente você já conhece um pouco do que eu vou falar, ou bastante do que eu vou falar, né? Eu peguei uma apresentação que eu dei, uma aula que eu dei para o Nilaya, que é a nossa comunidade de estudos continuados em Ayurveda, e botei algumas coisinhas, tirei algumas coisas, botei algumas coisas, porque o tempo que a gente tem é mais restrito. Então, eu vou apresentar aqui, vou dividir minha tela com você, para a gente mandar brasa, porque então, a minha ideia é fazer uma introdução ao Shalakya Tantra aqui contigo e te dar algumas perspectivas mais clássicas sobre o Shalakya Tantra. Então, né, se preparem porque teremos sânscrito, né? Teremos textos clássicos em sânscrito. Então, basicamente, assim, para quem nunca ouviu falar nessa Falando sério. história, Eu né, tô a falando gente tem sério. É Opa, sério, a moço. gente tem 8 ramos no Ayurveda. Eu acho que você consegue, Mário, tipo, limitar para as pessoas não poderem abrir o próprio microfone, porque aí fica mais. Ninguém Cara, corre esse risco. eu até fiz isso quando você prepara a sala, né? Eu coloquei para mutar todos ao Isso, na entrar, né? entrada. Mas você consegue fazer isso agora também. Você vai lá nos participantes, e aí embaixo lá dos participantes tem umas opções, aí você bota, tipo, não permitir, tem um tiquezinho que permite que as pessoas abram o microfone, você pode desfazer aquele tiquezinho. Como eu não sou host do negócio, eu não consigo fazer nada aqui. Se quiser me dar o host e ficar com o co-host, também eu mexo em Cara, tudo. eu vou te dar então. Acho que vai mais Tá rápido. bom. Até eu achar isso aqui. Você sabe como me passa o host? Sei, sei. Boa. Se tu me passar, eu vivo disso aqui, né? Então, o Zoom é quase minha terceira casa, basicamente. Isso. Mas Vê se enquanto foi, né? foi super. Beleza. Então, eu vou tirar a permissão e vou mutar algumas pessoas. E aí, maravilha. E aí, eu vou te botar de co-host. Eu não posso fazer isso, mas eu te passo o host de volta antes da gente terminar. Legal. Então, a gente tem 8 ramos, né, do Ayurveda. São 8 especialidades, né, do Ayurveda que estão listadas nos textos clássicos do Ayurveda, né? Então, se você parar para pegar, por exemplo, o Ashtanga Hridayam, né, um dos nossos textos mais recentes, esse vermelhinho que está aqui atrás de mim, ele tem uns 1.500 anos, mais ou menos. E lá no início dele, logo no primeiro capítulo, ele fala, né? Dentro dessa ciência da medicina, a gente tem 8 especialidades, né? Ele tem um shloka, né? Uma frasezinha em sânscrito muito bonitinha. Vocês são minhas alunas de formação, vocês já me ouviram falar isso um monte de vezes. Ele fala assim: Kaya Bala Grahurdvanga Shalyadam Strajaravrshan Ashtavangani Tasya Hushchikitsa Yeshu Samshrita. Então a gente faz chikitsa, né, o tratamento, com base em 8 especialidades, né? E não é à toa que esse livro chama Ashtanga Hridayam, né? Porque a palavra Ashtanga, né, significa exatamente 8 ramos. Vocês que fazem yoga, né, de repente já ouviram falar de Ashtanga Yoga, né? É que o Ashtanga Yoga não tem nada a ver com as posturas, né? É uma maneira de te ensinar yoga, que é um caminho para você parar de sofrer, né, para você se iluminar. E ele é dividido em 8 etapas, 8 pedaços, 8 membros. Por isso que a gente chama de Ashta, que é o número 8, Anga, que são membros ou braços. O livro chama Ashtanga Hridayam, né? A palavra Hridayam significa coração, essência, cerne. Então, o nome do livro é O Coração dos 8 Ramos do Ayurveda. Quais são esses 8 ramos, né? Como eu falei, Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga, Shalya, Damshtra, Jara, Vrushan. E aí eu botei para você a tradução aí do lado, né? Kaya é a nossa clínica geral, medicina interna, digamos assim. Bala é a pediatria, a gente cuidado das crianças. Graha seria tipo uma psiquiatria, mas a gente lida com metafísica, com espiritualidade, às vezes traduzem isso como demonologia. Urdhvanga, Urdhva-anga, a mesma palavra anga que eu já falei várias vezes com a palavra ashtanga, né, membro, a gente tem Urdhvanga. Urdhva significa de cima. Então, Urdhvanga significa a especialidade dos membros superiores.
é tudo que está acima das linhas da clavícula, né? Então, basicamente, pescoço, cabeça. Os olhos, os ouvidos, a boca, narinas, né? Cabeça, cérebro, cabelo, tudo isso entra dentro dessa especialidade que a gente também chama de Shalakya Tantra, que é o tema da nossa aula de hoje. Eu estou me especializando em Shalakya Tantra aqui na Índia, né? Então eu posso falar disso de um lugar de bastante experiência, né? Otorrino, odonto, oftalmo na perspectiva ayurvédica. Shalya, que é a cirurgia geral, Damstra, que significa presa da cobra, né? O dentezinho dos bichinhos que tem veneno. Então a gente traduz como toxicologia. Jara, que a gente também chama de Rasayana, que são as nossas técnicas de tratamento para a vida, para você ter longevidade saudável, às vezes traduzidas como terapias de rejuvenescimento, às vezes traduzido como gerontologia, e Vrusha, que também é chamado de Vadikarana, em outro texto clássico nosso que chama Charaka Samhita, que são as terapias e ciência basicamente de reprodução humana, sexualidade saudável, enfim, né? Então temos aí nossos 8 ramos, são as 8 especialidades clássicas do Ayurveda que até hoje são observadas aqui. Quando você vem para a Índia trabalhar num hospital, fazer especialidade em Ayurveda, você aprende esses 8 ramos. Hoje a gente vai abrir uma cortina para dentro de Urdhvanga ou Shalakya, tá? Então, quando você entra em Shalakya, você basicamente está estudando Nasaroga. Roga, a palavra significa doença. Então, as doenças das narinas. Karna Roga. Karna são os seus ouvidos, as doenças dos ouvidos. Mukha Roga, as doenças de Mukha, da sua boca. Shiroroga, Shiras é a sua cabeça como um todo, as doenças da cabeça. E Netra Roga, que são as doenças dos seus olhos. Tá? Então, ele faz essa divisão subdivisão, né? Então, dentro de Shalakya, a gente olha para essas 5 coisas. Aí você pode até pensar, né? Pô, Matheus, mas cabeça, né? Não tá tudo isso na cabeça? Tá tudo isso na cabeça, mas a cabeça não tá em tudo isso, né? Então, se você parar para olhar os olhos, as narinas, os ouvidos e a boca, tem coisa faltando, né, que também compõe a cabeça. Por isso que a gente tem essa shiroroga, as doenças que não são dos olhos, nem dos ouvidos, nem do nariz e nem da boca, tá? Então, você tem, sei lá, a caspa, né? A caspa é uma shiroroga, é uma doença da cabeça que não está em nenhum desses elementos divididinhos. Beleza? Então agora eu vou entrar com vocês dentro de cada uma delas e vou te explicar o que a gente chama de Nidana, né? É o primeiro passo que a gente dá no Shalakya Tantra, é entender o Nidana, a causa básica dessas doenças todas aqui, dessas 5 doenças. Então eu vou trazer os shlokas, os textos clássicos que são escritos em sânscrito, e vou traduzir eles para você entender quais são as causas das doenças das narinas, quais são as causas das doenças dos ouvidos, as causas das doenças da boca, dos olhos e da cabeça como um todo. Essa é a minha proposta. E aí, depois disso, eu vou te dizer quais são as terapias mais comuns para essas doenças. E se der tempo, porque eu não podia deixar de agradar o Mário, eu queria trazer um pouquinho das plantas medicinais. Mas não vai dar tempo. Porque depois eu mando isso aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês param para dar uma olhada. Que é muita coisa, né? Eu já estou numa velocidade 3 aqui. Eu fico com medo de deixar todo mundo pelo caminho. Porque sânscrito, né? É um negócio que a gente não tem familiaridade. E aí fico com um pouco de medo. Então. Vamos nessa, tá? Respirou fundo, amarrou o cinto de segurança. Esse sloka aqui, eles são 2,5 slokas, mais ou menos, muito importantes. São os slokas que estão, vou botar aqui meu laser pointer para você poder ver. AH é o nome do livro, Ashtanga Hridayam. U é o nome da seção, né, onde ele está, que chama Uttarasthana. É o último volume, digamos assim, desse livro. Lá no capítulo 19 do Uttarasthana. Tá? Ele tem um monte de capítulos. No capítulo 19, ele fala de Nasaroga Vijnana, né, o conhecimento das doenças das narinas. É o primeiro capítulo que começa essa viagem aí. Quer dizer, não, é o segundo capítulo, porque no capítulo 17 a gente já falou de Karna Roga. Eu vou falar dele depois, tá? Então, nesse capítulo, esse shloka aqui, isso aqui está escrito em poesia em sânscrito. Olha que fenômeno, né? Aí eu vou ler para você como meus professores leram para mim. Mesmo quando eu não entendia, eles liam e isso me inspirou a querer estudar mais. Então, esses shlokas aqui, o shloka 1, 2 e a primeira metade do shloka número 3, eles dizem o seguinte: Avashaya nilarajo bhashati swapna jagaraihi nichati uchopadhanena pitena nyena varina
Atyambupana Ramana Chardi Bashpagrahadibihi Krodha Vaturbana Dosha Nasayam Styanatam Gataha Janayanti Pratishyayam Vardhamanam Kshayapradam. Então ele está te dando o Nidana, né, que a gente diz, é a causa das doenças das narinas. Olha que interessante. Então, se você tiver com uma doença de Shalakya Tantra, né, que envolve esses cinco elementos que eu mencionei antes, você provavelmente fez isso aqui para essas doenças acontecerem. E o primeiro passo na terapêutica ayurvédica a gente chama de Nidana Parivarjana. É quando você precisa eliminar a causa da doença. Não adianta tratar as doenças da cabeça se você não fizer Nidana Parivarjana primeiro, porque você não está eliminando a causa. Então a gente faz Nidana Parivarjana primeiro, Nidana causa, Parivarjana, você vai eliminar essa causa. Depois você trata os doshas que estão agravados ali, faz Shamana Chikitsa com esses doshas, tenta dar uma acalmada neles. A palavra shamana significa acalmar. É a mesma raiz da palavra que muitos de vocês conhecem, shanti, né? O pessoal que já fez yoga e tal já ouviu a palavra shanti, shanti, né? Tipo paz, é a mesma coisa. Shanti e shamana têm a mesma raiz, né? Então a gente tenta acalmar os doshas. Se não deu para acalmar, a gente faz shodhana, shuddhi, né? A gente elimina eles, limpa eles, purifica eles, tá? Então nesse sloka ele diz a causa das doenças das narinas para você. E se você tem doenças das narinas, e olha assim, rinite pro Ayurveda é doença das narinas. Se você tem, é, fala mais aí, rinite, eu tô com conjuntivite na cabeça, mas a gente chega nos olhos daqui a pouco. Pratishyaya, como é que chama? Sinusite, pronto. Se você tem sinusite, por exemplo, você está aqui no Nasaroga, tá? E aí ele fala, é, um, Avashyayani Rabajo, Bhashati Swapna Jagaraihi. Então, se você fica se expondo, por exemplo, muito a clima muito frio, se você se expõe a nevoeiro, se você respira muito poeira, por exemplo, se você fala demais, você é uma pessoa que está sempre, né, como eu, dando aula. Se você dorme muito ou fica muito acordada durante a noite, tem uma rotina noturna meio irregular, né? Atiswapna, dormir demais. Jagara e ri, você caminha durante a noite. Você não devia fazer atrijagarana, né? Caminhar durante a noite, ficar acordado de noite, basicamente, né? Vai dormir tarde vendo Netflix, né? Mexendo no telefone, por exemplo. Isso tudo é a base das doenças de Nasaroga. E a doença principal que a gente estuda, a primeira que a gente estuda, chama Pratishyaya. Pratishyaya é a rinite, sinusite, essas ites dessa região aqui, elas entram, né, aqui. Você que é muito alérgica, por exemplo, né, você entra dentro dessa categoria aqui de Pratishyaya, né, que é uma Nasaroga. Se você usa o seu travesseiro muito baixo ou muito alto, então a altura do seu travesseiro ela não tá legal, ela não tá boa, não tá bem ajustada. Isso dá origem a problemas de Nasaroga. Olha os ayurvédicos, né, milhares de anos falando pra gente. Se você faz pitenati, você bebe muita varina, você bebe muita água. Você está bebendo água demais, está se saturando de água. Aquelas pessoas acordam de manhã, pega lá 600 ml de água e manda brasa, blá, 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 bota tudo para dentro. Aí a pessoa fica um pântano, né, de água. E aí ela tem mais chance de desenvolver essas nassaroga, né? Se você, além de beber a água, você faz esporte dentro d'água, você se mexe muito dentro d'água. Atyambupana Ramana Chardi Bashpagrahadibihi. Então, se você bebe muita água, ou você fica andando dentro da água, ou se mexendo dentro da água. Você faz muito natação, por exemplo, né? Aí a pessoa fala: Ah, Matheus, eu adoro, né? Faço treino triatlon e tudo mais. Eu falo, mas eu vivo com coriza, eu vivo com sinusite. A gente falou, opa, isso aí é nidana, né? De pratishyaya. A gente tem que parar de botar essa cabeça aí dentro d'água, né? Chardi Bashpagrahadibihi. Se você não deixa acontecer alguns impulsos naturais, por exemplo, o impulso natural de vomitar.
Você tem um impulso de vomitar, mas você é daquelas pessoas ruins de vomitar. Eu sou assim, por exemplo. Eu não, eu tenho a dificuldade de vomitar. E aí eu tô enjoado, aquilo ali tá me subindo, mas eu não consigo botar aquele negócio para fora. Ele quer sair, mas eu não deixo. Ou se eu não deixo as minhas lágrimas escorrerem. Eu não deixo o meu. Eu tô com vontade de chorar, mas eu tô me controlando aqui, né? Porque homem não chora, né? Me ensinaram que homem não chora, e aí eu controlo as minhas lágrimas. Isso é fator causativo das doenças das narinas, né? Principalmente para Tichaia. Basicamente, né, Krudavato Urbana. Então, é o Vata Urbana, é quando o Vata agrava que a gente tem essas doenças. Então, Dosha Vata, né? Ele é que é o cara. Essas doenças todas aqui, elas têm uma base de Vata Dosha. Então, se você também fizer outras coisas que agravam o Vata, né, e aí vocês com certeza vão aprender isso mais com o Mário, você tem que tomar cuidado, porque você pode ter, né, os doshas, eles ficando no nariz parados. Eles não conseguem se mexer, então eles meio que travam no nariz. Então, Janayanti Pratishayam. Aí surge o Pratishaya, que é essa doença clássica de coriza, rinite, sinusite, tá? Vardhamanam Kshaya Pradam. E aí, se ele continuar avançando, Vardhamanam, se ele continua andando, Kshaya Pradam, ele gera Kshaya, que é a diminuição dos tecidos corporais. Aí a pessoa vai emagrecendo, vai ficando mais fraca, e isso vai detonando com a saúde global dela, tá? Então, se você quis, né, tem doenças das narinas, você precisa olhar para esse Nidana que está aqui na tela agora e você eliminando ele da sua vida, você consegue começar um processo de tratamento. Só o Nidana, Parivardhana, só eliminar a causa não resolve 100%, né, necessariamente, mas em alguns casos só de você eliminar a causa você já resolve, tá? Segunda brincadeira aqui do dia de hoje para vocês são os Karnaroga, as doenças dos ouvidos, tá? Então, no Karnaroga, você tem algumas doenças que são muito interessantes aqui. E a mais importante de todas, ele chama de Karnashula, que é a dor do ouvido, tá? Então, no Ashtanga Hridayam, AH, no Uttarstana, que é o último volume, no capítulo 17, ele vai lá logo no primeiro shloka e ele diz o seguinte: Pratishaya Jalakrida Karna Kanduyana Marut Mithya Yogena Shabdasya Kupito Nyashchakopanaihi. Então, por que que eu, né, esse é o capítulo 17 e o que a gente acabou de ver é o capítulo 19. E aí, se você fosse muito, né, cri-cri, você podia falar, pô, mas você ensinou ao contrário, foi o 19 primeiro e o 17 depois. É porque Pratishyaya é uma das causas das doenças do ouvido. Aí eu queria falar de Pratishyaya com você antes, né, dessas doenças das narinas. Se você tá com vata agravado por causa de pratishyaya, esse vata agravado por causa de pratishyaya, ele pode incomodar o seu ouvido também. Eu não sei se você sabe, mas as nossas narinas, né, a cavidade nasal, ela é conectada com o ouvido. Tem um tubinho, né, que conecta o ouvido. Não é à toa que se você já, sei lá, viajou de avião e sentiu que o ouvido tapou, as pessoas falam, né? Segura o seu nariz com os dois dedinhos e tenta soltar o ar pelo nariz. O ar não consegue sair do nariz, ele entra por esse tubo e ele compensa a sua membrana timpânica. A gente chama isso de manobra de Valsalva, né? Quando você faz. E aí você sente o ouvido fazer, né? Ele dá uma estouradinha na membrana timpânica. E então o ouvido e as narinas são totalmente conectados, né? Então, se você tem uma infecção nas narinas, essa infecção pode entrar pelo tubinho e aí parar lá no seu ouvido médio. Olha o problema que isso pode dar. Então, ele fala: se você tem pratichyaya, quer dizer, se você tem esse problema aí que tem uma base de vata gravado, é o início do problema. Jalakrida Karna Kanduyanair Marut. Se você, Jalakrida, se você faz atividade dentro d'água, olha aí a água de novo. A galera do Shalakya Tantra não é muito fã de piscina, né, pelo visto. Se você faz atividade física dentro da água, você tem que ficar de olho também. E se você tem Karna Kandu, se você tem coceira no ouvido, e para aliviar a sua coceira, você dá um jeito de botar alguma coisa para coçar. Olha o perigo. A gente fala, né, no Ayurveda que você não devia botar nada no teu ouvido, nem negócio de cotonete. Para a gente, cotonete não existe. Você não devia usar nada disso.
para de botar coisa, de mexer com coisa dura dentro da tua orelha, porque você vai dar um problema. Ele fala, essa é a base dos problemas de Karnaroga. A gente vê o tempo inteiro no hospital aqui. Eu trabalho no ambulatório de otorrino ayurvédico, né? Aí eu pego o meu otoscópio, dou uma olhada dentro do ouvido da pessoa, tá uma loucura. Você fala, o que que houve, vem? Ah, não, é que eu peguei a caneta, porque eu tava com coceira no ouvido, aí fui lá futucar com a caneta. Eu, quando eu era moleque, vocês que regulam comigo de idade, vocês têm essa referência. Para mim, não tinha nada melhor na vida para coçar o ouvido do que tampa de caneta Bic. Gente, tampa de caneta Bic era a solução da coceira dentro do ouvido. Porque eu não sei, aquilo ali parece que foi feito perfeitamente para a anatomia da orelha. É incrível, ele entra e ele vai exatamente no lugar que está coçando. Mas é um horror aquilo ali. Ele fala: tá com coceira no ouvido? Você não deveria botar nada dentro dele para coçar. Botou, vai gerar doenças de Karnaroga, né? Não pode. Mithya Yogena Shabdasya. Se você entra em contato com Shabda, com barulho, com ruídos, de maneira Mithya Yoga, né, que é inapropriada, você está ouvindo sons que estão é muito barulhento, ou é meio enlouquecido, sabe? Tá um silêncio, aí passa o caminhão do, sabe aqueles negócios que passa vendendo pamonha, aí o sujeito tá gritando. Aqui na Índia acontece isso direto. Todo dia de manhã passa um sujeito aqui na minha rua que ele grita. Eu não sei exatamente o que que ele está dizendo, até hoje eu não descobri, mas eu acho que é aquelas pessoas que falam: se você tem alguma panela velha, não sei o que lá, eu levo, sabe? Não sei se isso tem na casa de vocês, mas no Rio de Janeiro tinha isso também. O cara passa, compra panela velha, e aí esse sujeito ele grita em plenos pulmões, diga-se de passagem. E ele me acorda muitas vezes de manhã. Pô, do nada vem um barulho esquisito na minha orelha. Eu não estava esperando esse barulho, sabe? Ou vem alguém com um negócio daquele, com a vuvuzela, né? Vuvuzela, aquele, pá, aquele barulho na tua orelha. Cara, eu não estava esperando esse barulho. Isso aí é Mithya Yogena Shabdasya. É um barulho que você está ouvindo que você não deveria estar ouvindo. Isso gera problema nos seus ouvidos. Kupitoniascha kopanenhi. Então, tudo isso gera um agravamento muito súbito dentro dos seus ouvidos dos doshas, né? Basicamente do vata dosha. E aí, se você conectar isso, ele continua, né? Esse shloka vai um pouquinho mais à frente. Se você conectar isso com dor de cabeça, por exemplo, com o pescoço muito enrijecido, você fica sem desejo por coisas frias, vontade de coisas quentinhas, né? Tudo isso aos poucos vai gerando dor no ouvido, que é a doença primordial de Karnaroga. E aí ela vai desdobrando para outras doenças. Uma doença chama Badhirya, que é a perda auditiva. Outra doença chama Karnanada, que eu botei aqui para você. É esse shloka aqui, que é o shloka número 9. Ele diz assim: Shabdavahi sira samste shurnoti pavane muhuhu nadana kasmat vividham karnanadam vadantitam. Então, olha que interessante. Se você tiver dor no ouvido, e essa dor no ouvido, né, porque o vata está gravado no ouvido, ele vai entrando tanto nos canais do seu ouvido que você começa a ouvir uns sons que não existem, que não estão ali. Tem vários tipos de sons diferentes que você pode escutar. E esses sons que não são presentes, eles são derivados do agravamento do vata dentro do teu ouvido. A gente chama isso de karna nada. Na nossa linguagem moderna, eles chamam de tinnitus, ou zumbido no ouvido. Então, esse aqui é o sloka de zumbido. Você vê, o zumbido no ouvido, ele é derivado do agravamento de vata dentro do seu ouvido. Eu botei esse sloka porque ele é muito querido para mim, porque eu estou me especializando em zumbido aqui na Índia. Então, o meu estudo, eu tenho que conduzir um estudo científico no mestrado, né? Então, o meu estudo científico que eu estou conduzindo, começando a conduzir, ele é do uso de Apamarga Ksharatailam Karnapurnam, é uma terapia que a gente bota óleo no ouvido, que eu vou falar dela para vocês daqui a pouco, se der tempo, que não vai dar. Uso de Rasayana Churna, que são três plantinhas maravilhosas, né? O Amulaki, o Guduchi e o Gokshura, para fazer reconstrução tecidual, basicamente, né? Então, quando você tem carnanada, né, essa doença de zumbido no ouvido, a prescrição deles, que não está aqui porque eu estou falando só do Nidana, da causa das doenças, mas se você for olhar no Pratisheda, né, o tratamento para essas doenças, eles falam claramente, né, você tem que fazer alguma terapia para apaziguar o vata e você deveria fazer a sayana, uma terapia de promoção de longevidade saudável, a gente comentou ela.
Então, Karnanada, né, o zumbido no ouvido, não só a gente mapeou as causas dele, como também mapeou o tratamento, né? Tem tratamento bem eficaz dentro do Ayurveda. Na medicina moderna, a gente bate muita cabeça com isso, mas no Ayurveda não tanto. E aí a gente continua, segue para o Mukha Roga, tá? Mukha é a boca, então as doenças da boca. No Ashtanga Hridaya, estamos nele ainda, Uttarstana, no capítulo número 21. Tá? E aí no shloka número 1, número 2 e a metade do 3, ele diz o seguinte: Matsyamahisha varaha pishitamakamulakam masha supada dikshira suktekshura sapanitam avakshayam cha bhajato dvishato dantadhavanam dhumarchardana gandosha nuchitam cha siravyadham kridashleshmolbana doshah kurvantentarmukham gadan. Então, mukham, a última, penúltima palavrinha, gadan, as doenças. Mukham gadan, as doenças de mukha, as doenças da sua boca. Tem um monte de causas interessantes. Olha a primeira, matsya, peixe. Se você come peixe, você come muito peixe, o peixe ele está na base, né? Mahisha é o búfalo. Se você come carne de búfalo, no Brasil não é tão comum, né? Mas aqui para a Ásia é muito comum. Varaha, se você come carne de porco. O Varaha não é bem um porco, o Varaha ele é aquele que é grande, é um javali, mas é primo do porco, né? No final das contas. Se você come amamulakam, mulaka é uma raiz, que eu sempre esqueço o nome dela em português. É uma raiz que a gente come pra caramba, aqui na Índia eles adoram também. Ela tem uma capa meio vermelhinha. Como é que ela chama? Nabo? Não é nabo. Tem um outro nome para esse negócio. Rabanete. Obrigado, Mário. Rabanete. É ele mesmo. O rabanete. Se você come rabanete cru, rabanete na sua salada, você rala o rabanete, pica rabanete, isso aí dá problema na boca, de acordo com os clássicos. Macha, o feijão preto. Feijão preto que a gente ama, né? No Brasil, no Rio de Janeiro, a gente ama. Feijão preto é uma das causas de algumas doenças na boca. Ahn, Macha supa dadhikshira. Então você, né, macha o feijão preto, dadhikshira, o leite e os derivados, né, os lácteos, via de regra, sukta, que é um fermentado, né, também lácteo, ikshu é o suco da cana de açúcar. Como é que a gente fala isso? Caldo de cana, né? Em português é o caldo de cana. E panita. Panita é quando você está processando a cana de açúcar e antes dela avançar muito no processo, você fica com um negócio que é doce, como chama? Tipo um melado de cana, tá? É o panita, tá? Então, ikshurasa, que é o suco da cana, e panita, o melado da cana. Eles todos têm possibilidade de dar problemas na sua boca. Avakshayam chabhajato duishatodhanta davanam. Se você dorme com a cabeça virada para baixo, você dorme de bruços. Sabe aquela coisa de estar com a cara no travesseiro, todo meio torto? Aquilo ali é causa de mukha roga, de doença da boca na perspectiva do Ayurveda. Se você, né, Danta Dhavanam, você não faz direito a sua higiene dos seus dentes, a gente tem muito claramente explicado o processo de higiene bucal na visão do Ayurveda. Isso está lá no capítulo 2 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, no primeiro volume, o segundo capítulo do livro. Imagina, um livro de 120 capítulos. No segundo desses capítulos, ele ensina para você como é que escova os dentes na visão do Ayurveda. É muito bonitinho. O que que você deveria usar? O que que você não deveria usar? Que tipo de planta que você deveria usar? O que que é proibido? Cuidado que você tem que ter na hora que você está escovando. Você deveria pegar umas plantas que elas são amarguinhas, picantes, morder elas e usar elas como se fosse uma vassourinha para limpar o seu dente. A escovação dos dentes, ela deve ser feita na parte superior da boca de cima para baixo e na parte inferior de baixo para cima. Você não deveria fazer uma escovação para dentro e para fora, por exemplo. Não é indicação ayurvédica. Você tem como se fosse uma vassourinha, que hoje em dia é a sua escova de dentes normal, né, de nylon e tudo mais, e você deveria passar essa vassourinha de cima para baixo, mas de maneira bem gentil,
cuidado para você não machucar o seu Danta Mamsa. Ele fala lá no Ashtanga, lá no início, Danta Mamsa Nibbada, cuidado para não machucar, né, a sua gengiva. E ele explica, né, as plantas que você deveria usar, né? Lá no capítulo 2 ele fala Arkanyagroda, Kadira, Karanja, Kakubhada e Jamna. Tem um monte de plantinhas que você deveria usar. Nenhuma delas é doce. Olha que interessante, nenhuma delas é salgada. Você não deveria usar coisas doces para limpar a sua boca, nem salgadas para limpar a sua boca. O que que todo mundo que é natureba faz, né? Mateus, eu faço minha própria escova de dente. O que que você bota na sua escova de dente? A minha escova de dente é óleo de coco com bicarbonato de sódio, né? É a pasta de dente natural. Ainda bota na conta do Ayurveda esse negócio. É ayurvédica, Mateus. Eu falo, não, não é ayurvédica. Porque você não deveria usar nada doce na boca e o óleo de coco é doce. Você não deveria usar sal na boca e o bicarbonato de sódio é salgado. Então, para você lavar os seus dentes, limpar a sua boca na perspectiva do Ayurveda, você deveria usar coisas que são tikta, que são amargas, coisas que são katu, que são picantes, coisas que são kashaya, que são adstringentes, porque elas ajudam a equilibrar o kapha, né, que tende a acumular na sua boca. Tudo isso que ele está falando aqui para você são alimentos, rotinas que agravam o Kapha Dosha, basicamente, que é a base da maioria das doenças da boca, tá? Aí ele continua, né? Onde é que eu parei? Né? Danta Dhavanam. Duma Chardana Gandusha. Então, se você faz Duma, terapias de inalação, ou se você usa fumaça, você inala fumaça. Se você mora em São Paulo, né, você inala fumaça. Se você fuma, você inala fumaça. Se você usa vape, sei lá, o que as crianças fazem hoje em dia, você está inalando fumaça. Quando você inala fumaça de maneira inapropriada, isso pode gerar doenças na sua boca também. Aí você vê, né, década de 70, o cirurgião geral dos Estados Unidos fala, né? Ah, fumar tá ligado com câncer da boca, por exemplo. A gente já falava desse troço há milhares e milhares de anos, tá? Se você, né, também não fez direito o seu vamana, seu chardi, né, você vomitou, mas de maneira inapropriada. Se você faz kavala ou gandusha, né, as terapias na boca, mas também de maneira inapropriada, você usa coisas que você não deveria usar. Kavala, vou falar dele mais pra frente, que não vai dar tempo, é o nosso, é aquela coisa de bochechar. Você pega um negócio que você não deveria pegar, bota dentro da boca e bochecha com ele. Imagina que você pega uma substância azul fluorescente de base alcoólica e aí você bota ela dentro da boca e você bochecha com ela todo santo dia, por exemplo, né? Isso aí é um kavala, é um bochecho que você está fazendo com uma substância que é totalmente inadequada. A gente não devia bochechar com álcool. E aí vocês, né, muitas vezes fazem isso, né? Não tem aqueles negócio de, né, bochechar que vende no mercado, dessas marcas todas grandes, que eu não preciso mencionar porque você conhece. Então, você está bochechando com uma substância que você não deveria bochechar, dá doença na boca, de acordo com a Ayurveda. E se você faz tira-viada, você tira sangue por algum motivo da boca de maneira inapropriada. Tudo isso faz com que o kapha agrave. Kruda shleshma ulbana. No sloka anterior a gente falou vatolbana, agora a gente falou shleshma ulbana. O shleshma, o kapha dosha, ele agrava, tá? Dosha ha, kurvandantyamukam gadam. E ele gera todas as doenças que tem na boca dos seres humanos, tá? Então você está com doença na boca, você tem afta, você tem algum problema, né? Uma gengivite, você tem cárie, você tem algum problema nos seus dentes, a gente começa a olhar para isso aqui. Fundo da garganta também, né? Tonsillitis, como é que fala isso em português? Adenoide, enfim, né? As infecções de fundo da, a gente chama de posterior pharyngeal wall, a sua parede faringeal posterior, alguma coisa assim. E essas coisas todas estão aqui, o início delas é aqui, tá? Vamos continuar. Shiroroga. E as doenças da cabeça como um todo. Ashtanga Hridayam, de novo, o mesmo livro. Uttarstana, lá no último volume, capítulo número 23. Ele entra no Shiroroga Vijnana. Nos slokas 1 e 2 do capítulo, ele fala do Nidana, a causa das doenças da cabeça, e ele te explica. Ele fala assim: Dhuma tapatusharam bukridati swapna jagaraihi utsvedadhipuro vata bashpanigraharodanaihi atyambu madhyapanena krumi bhirvegadharanaihi upadhanam rajapyanga dveshadah pratatekshanaihi
Asatmya Gandha Dushtama Bhasha Dyascha Shirogataha. Então, Shirogataha, você tem as doenças que vão para sua cabeça. Primeira coisa que gera problema na sua cabeça: Dhuma, exposição à fumaça. De novo, você mora num lugar que é meio poluído, por exemplo, que você anda pela rua e tem fumar, tem carro, né? Antigamente nem carro tinha, eles estavam falando disso aqui há 1.500 anos atrás. Não tinha automóvel queimando petróleo. Hoje em dia a gente vive em lugares muito enfumaçados. Né? Eu moro na Índia, que é as 10 cidades mais poluídas do mundo, as 10 são aqui na Índia. Né? O ar, né? Poluição do ar. Duma, a tapa, se você fica pegando muito sol na cabeça. O Ayurveda, todos os clássicos, eles têm horror a essa coisa de você ficar pegando muito sol. E olha que eu sou carioca, então imagina quando eu li isso pela primeira vez. Pô, eu vou pra praia, fico lá torrando na praia. Eles falam, a tapa, ficar torrando na praia é um monte de doença diferente que você pode ter, entre elas doenças na cabeça. Se você se submete, né, ou bota a cabeça na neve, por exemplo, friagem, né? Como minha avó chamava, né? Meu filho não pode pegar friagem na cabeça. Aqui, ó, o Ashtanga Hridayam já falava da friagem na cabeça. E para variar, né? Ambucrida, se você faz muita atividade física dentro d'água. Coitada, né? A pessoa não pode nadar pro Shalakya Tantra, que a chance de ter uma doença na cabeça aumenta muito. A Tiswapna, se você dorme demais, Jagaraihi, a gente já falou isso, exatamente isso aqui em outro sloka. Se você caminha durante a noite, você fica acordada quando você devia estar dormindo. Utsvedadhi Purovata. Aí o pessoal acha que eu sou implicante, mas é porque está escrito nos clássicos essas coisas todas. Se você se submete muito, por exemplo, a vento, e se você sua, Utsveda, você está suando demais. De repente está fazendo muita atividade física, de repente está num lugar que está muito quente, muito suor, muita brisa ou muito vento, né, também prejudicam a sua cabeça. Se você se você chora demais ou chora de menos, você segura muito as lágrimas ou você é uma manteiga derretida. Por qualquer coisa tu tá chorando. E eles falam, você está chorando demais, isso aqui também agrava os doxas na sua cabeça. Mais uma vez, se você bebe muita água, agrava o capa doxa, o capa que manda na cabeça, coitado. E não é só água, madhya também. Se você bebe muito vinho, atiambu madhya panena. Você tá pani, né? Você tá bebendo muito madhya, muita bebida alcoólica e muito ambu, muita água. Isso aqui agrava o capa doxa e você pode ter problema na cabeça. Krumi, se você tem verme, né? Os vermes, eles podem, principalmente nos seus intestinos também, né? Eles podem gerar doenças na cabeça. Se você tem vega, mas você faz dharana, se você tem impulsos naturais, mas você suprime eles. Você está com vontade de fazer xixi, mas você está aqui na aula do Mateus e você fala, mas eu não vou perder essa aula por nada, e tu fica segurando o xixi. Eles falam isso aí dá doença na cabeça. Se você está com vontade de arrotar, mas não pode arrotar que é falta de educação, isso gera problema na cabeça. Você está com vontade de espirrar, aí você faz aquele negócio que as pessoas fazem, né? Né? Você espirra para dentro. Essa pressão que fica na tua cabeça desse espirro suprimido, ele gera potencialmente doenças na sua cabeça. Se você não gosta de usar travesseiro, você dorme sem travesseiro, a cabeça fica num ângulo muito errado, isso gera problema na sua cabeça. Se você evita tomar banho, você, né? Minha mãe falava, é meio porquinho, mas os porquinhos são tão limpinhos, não é um uso bom dessa analogia, né? Você é uma pessoa que não toma banho direito, você não faz as unções do corpo, como a gente fala no Ayurveda que você deveria fazer, você não está protegendo seu corpo, você não passa seu hidratante, você não passa seu óleo, você não passa seu creminho, suas coisas que a gente fala que você tem que passar, né? No corpo e principalmente aqui na cabeça. Olha essa. Essa aqui é para aterrorizar todo mundo. Se você passa muito tempo olhando para baixo, parece que eles sabiam que a gente ia fazer isso algum dia na nossa vida. Hoje em dia nós somos uma população, seres humanos do planeta Terra inteiro passam a vida inteira o quê? Olhando para baixo. Aqui, ó, o culpado, né? Você tá sempre assim, né? Tá sempre olhando pro seu telefone. E ele diz: você fica com a cabeça muito olhando para baixo, você vai ter doença na cabeça.
A gente nem conecta uma coisa com a outra, mas a quantidade, a gente foi feito, né, para olhar reto. Eu estou olhando para o meu computador aqui agora, mas o meu laptop ele fica em cima de uma base para eu poder olhar para você reto. Porque se eu botasse meu laptop aqui embaixo, eu estou olhando para baixo o dia inteiro. Esse ângulo do pescoço, ele bota muito peso, né, da sua cabeça inclinada para sua musculatura do pescoço segurar. Isso gera contratura, pode gerar dor de cabeça tensional, um monte de problemas. Mas se você entrar em qualquer metrô, ônibus, táxi, Uber, tá todo mundo só o quê? Olhando para baixo. Ele já dizia isso para você há milhares de anos atrás. E parece que ele já sabia, alguma hora eles vão inventar uma maluquice para ficar olhando para baixo o dia inteiro. Fica olhando para baixo durante períodos contínuos, longos de tempo, você vai ter Shirogataroga, doenças na sua cabeça. Se você se expõe a cheiros que são muito ruins, e é isso, ponto final. Então, assim, passou o caminhão de lixo, né? E passa aquele cheiro de chorume, né? O cheiro que ele é grosseiro, mas ele é meio cru também, sabe? É um cheiro, é isso, assim, é muito ruim para você sentir. E você fica exposto a esse cheiro durante muito tempo. Você trabalha, né, no caminhão de lixo por algum motivo. Se você fala demais, né? Sempre é problema para Shalakyatantra, se você é muito tagarela como eu sou. Por causa disso tudo, você agrava os doxas que estão na cabeça da pessoa e aí ela tem doenças na cabeça. E aí, para terminar, Netraroga Nidana. Esse aqui é um shloka do Sushruta Samhita, a gente mudou de livro. Então, SU significa Sushruta. O Sushruta é um texto de uns 2000 anos atrás, que ainda é usado igualzinho até hoje. No Uttarstana, no último volume dele, no capítulo 1, nos shlokas 21 e 22, que são esses que estão na tela aqui. A métrica dele é diferente, então se você gosta de sânscrito e acha legal, né, a cantoria, você vai ver que a maneira como eu estava recitando os slokas anteriores é diferente desse aqui, porque a métrica dele é diferente. Esse aqui é assim. Ushnabhitaptasya jala pravesha durekshanat swapna viparya yacha prasakta samrodana kopa shoka klesha bhigata dati maithunacha shuktarana lamlakula nishevana dvega vinigrahacha Svedadathudhumanishevanacha charder vigatha dvamanati yogat Bashpagrahat sukshmanirikshanacha netre vikaran janayanti doshaha. Então, netre doshaha. Então, netre vikaran. Netra são os olhos. Netra vikara são as doenças dos olhos. Os doshas que vão parar lá e janayanti geram netra vikara, geram doenças dos olhos. Por que os seus doshas eles agravam nos olhos? Ele faz a lista para você, né? Se você, ahn, de novo, né? Se você entra dentro d'água depois de ficar muito tempo no quente ou no sol, você entra dentro da água, você dá um tibum na água, jala praveshat, só que você estava ushnabhitaptasya. Você estava exposto ao sol e ao calor, e aí você mergulha dentro d'água. Eu fiz isso a minha vida inteira, basicamente. Eu não sei como é que eu não tenho um monte de doença de olho. Você fica lá na praia pegando aquele sol gostoso, quando o corpo tá bem quente, no Rio de Janeiro a água do mar é gelada, você dá aquele pulo na água gelada. Ai, que maravilha. Ou eu faço uma sauninha, tô dentro da sauna pegando aquele calor gostoso, depois eu abro aquele chuveirão de água gelada. Isso aqui é fórmula para ter netraroga, é ter problema nos olhos, ter doença nos olhos. Se você fica olhando para o sol, Swapna Vipariyatya, você fica olhando direto para a luz brilhante do sol. Eu vi um paciente esses dias no ambulatório aqui de oftalmologia que foi exatamente isso. Falaram, né, que na virada para primavera é auspicioso olhar para o primeiro sol da primavera. Só que é para fazer isso quando o sol está nascendo no horizonte, não quando ele está a pino. E o garoto ficou olhando para o sol a pino, e aí chegou no ambulatório com a visão totalmente detonada e comprometida. É o que vovó dizia que queimou a retina, né? Falava assim, fica olhando muito para o sol, não porque queima a sua retina, né? A gente falava isso, e é exatamente, basicamente isso que acontece. Não pode ficar olhando para o sol. Você também não deveria ficar olhando constantemente para objetos que estão muito longe de você. Durekshanat, você fica olhando para coisas tão durce, estão muito longe.
E aí você faz aquela força para ficar olhando para as coisas. Você não está enxergando direito, mas você faz uma força para olhar muito longe durante períodos continuados de tempo. Isso bagunça com a saúde dos seus olhos. Se você, né, fica dormindo durante o dia, diva swapna a gente chama, né? Se você fica dormindo durante o dia, é isso, você fica dormindo durante o dia e se você fica, de novo, Jagara, se você fica acordada durante a noite, tá? No Ayurveda é muito contraindicado dormir depois de comer, né, durante o dia. Vocês provavelmente já me ouviram falar isso, já ouviram o Mário falar isso, né? Então, acabei de bater aquele pratão, me dá aquela moleira, né? Aí eu vou deitar para puxar um ronquinho para facilitar a digestão, né? O pessoal pensa assim. No Ayurveda isso é completamente contraindicado. Você faz o contrário, você está dando dois tiros no teu pé quando você resolve dormir depois de comer. Ainda bem que eu tenho 3 horas de aula, né, Mário? Ótimo, vai dar tempo de fazer tudo. Se você é uma pessoa que você sofre demais, coitado. Você vive numa sensação de choca, né? Você está sempre num estado de sofrimento. Você chora muito e você é aquilo, você gosta, bota um sertanejo, fica na sofrência em casa. Ele fala isso aí dá problema nos olhos, porque a pessoa tá o tempo inteiro, né, tadinha, chorando, né? Tá forçando demais. Chorar não é ruim, mas chorar excessivamente, ficar muito triste durante períodos muito longos de tempo, né, não é tão legal. Se você também é uma pessoa muito raivosa, você tem muita raiva, isso aqui, né, esse klesha aí, esse desequilíbrio, né, que você tem de ser muito raivoso, de ser muito triste, geram problemas nos seus olhos também. Se você. Tem gente que é assim, a pessoa fala, eu tô com tanta raiva que meu olho chega a queimar. Tô com o olho, meu olho tá doendo de raiva. Não tem isso? Olha só como a raiva ela esquenta demais os olhos mesmo, na perspectiva do Ayurveda, isso acontece. Se você faz sexo de forma excessiva, se você come muito alguns alimentos que são basicamente fermentados, né, shukta, né, e se você come feijão preto, eles têm um problema enorme com feijão preto, que é o matcha, culata, que é um tipo de lentilha que a gente não usa muito no Brasil, que chama horse gram. Se você suprime os seus vegas, então você tem impulsos fisiológicos, né, de fazer xixi, de arrotar, já mencionei eles, e você suprime, você segura eles. Se você expõe os seus olhos muito à duma, né, à fumaça, ou à poeira também. E se você permite que o seu suor ele caia dentro dos seus olhos. Você está suando na testa, né? As suas sobrancelhas estão aqui para isso, é para proteger os olhos do suor. Mas por algum motivo a gente vai tirando a sobrancelha, darará, eu tô com pouca sobrancelha, aí o suor ele entra no meu olho, por exemplo. Se entrou suor nos olhos, isso aí faz mal a beça para os olhos. O suor ele é ácido, né? E aí dói, inclusive, quando ele pega nos olhos. Então, se ele está caindo de pouquinho em pouquinho, né? Ele está pingando nos olhos, é a expressão que ele usa, você pode ter problema nos olhos. Se você suprime as lágrimas, já falei sobre isso. E se você está o tempo inteiro contraindo seus olhos para você olhar para coisas que são muito pequenininhas, tá? Tudo isso gera desequilíbrio na sua visão. Você não está enxergando direito, mas você tá, né? A pessoa pega, se dá um negócio para ela ler, ela fala, calma aí, rapidinho, deixa eu só ver se eu consigo. Aí ela chega longe, chega perto, tá fazendo uma força enorme. Não é bom, é melhor botar óculos. E aí, essas são as 5 bases, digamos assim, as causas principais dessas doenças todas. E aí eu listei aqui para vocês, vou falar isso em 3 minutinhos, sobre as terapias que são clássicas de Shalakya Tantra. O que que a gente faz então no Shalakya, além de parar, né? Se você está doente, você está comendo muito peixe, tem que parar o peixe. Se você está doente porque você está toda hora pegando o sol e tá dando um tibum na água fria, né? Você tem que parar de fazer isso. Não adianta. Come feijão preto todo dia, tá com problema, a gente tem que tirar o feijão preto. A gente chama de Nidana Parivardhana. Aí agora tem as terapias para fazer a segunda parte, né? Que é dosha shamaka. A gente está tentando apaziguar os doshas. Como é que a gente faz isso em Shalaka? Tem umas terapias muito interessantes. A primeira é o Nasyam, né? Você pinga óleo dentro das narinas. Ou não precisa ser óleo, mas o mais comum é óleo. E a gente fala que o Nasyam, a oleação das narinas, nutre toda a cabeça, nutre os órgãos dos sentidos e também nutre a nossa mente, inclusive. A gente pode fazer um Karuna Puranam, que é botar óleo dentro do canal auditivo externo e a gente melhora todos os distúrbios auditivos e apazigua o Vata Dosha que pode estar agravado em Shrota, né, no seu ouvido. Mukha Lepa,
que é como se fosse uma máscara facial, a gente pode falar. É usado para inflamações orais e faciais. Anjana, que é como se fosse um lápis de olho, é quando você passa alguma coisa aqui na sua pálpebra, né, na conjuntiva, como é que a gente chama isso em português? Palpebral, alguma coisa assim. Então isso dá clareza visual e ajuda a limpar os olhos. A gente faz isso, por exemplo, com quem não é vegano, né, com ghee e com mel, e aplica ghee e mel nos olhos. Também tem uns negocinhos pretinhos, que é tipo um lápis de olho que a gente chama de kajal, que você pode botar o kajal no olho, fica com o olho mais pretinho, né? Mas a gente bota nas pessoas. Eu estou insistindo muito para a Fábia lá da Ayurbo fazer um Kajal, porque agora tem a Ayurbo, né, que é essa farmácia ayurvédica que está arrasando no Brasil. E, enfim, vocês têm desconto lá como alunos do Vida Veda. Se quiserem usar Vida Veda 10 na Ayurbo, vocês ganham 10% de desconto em tudo. É a farmácia que eu mais estou usando de Ayurveda hoje em dia. E eu estou azucrinando a vida dela para fazer um Anjana. Mas como lá tudo é regulamentado pela Anvisa, bonitinho, a Anvisa no Brasil ela é muito chata com esse negócio do Anjana. Tudo que bota no olho, colírio e tudo mais. Falando neles, o Astotana, né? Astotana são colírios terapêuticos. A gente tem um monte aqui na Índia. Eu uso essas coisas todo dia, né? De grandes farmacêuticas, inclusive, que são muito bons. O Salme do Patanjali, por exemplo, o Ophthalcare, né, da Himalaia. Tem indústrias menorzinhas. Tem colírios mais tradicionais. Tem os Salviranjanam, que são os colírios bem mais tradicionaisões. Então, são colírios terapêuticos normalmente usados para emergência e para dinacharya. O Tarpana, que é uma terapia para rejuvenescimento dos olhos e tratamento de doxas nos olhos. Não sei se vocês já viram, a gente faz uma piscininha em volta dos olhos de massinha e aí o olho fica todo coberto, né, com alguma substância medicada, que é normalmente ghee medicado, né? O Trifaladegrutama ou o Maha Trifalade são os mais usados, e a pessoa fica ali com o olho submerso piscando, né, dentro do ghee, a gente chama de Tarpana. Tem uma terapia que é irmã do Tarpana, que chama Purtapaka. É a mesma coisa, só que a gente produz o remédio de uma maneira diferente, por uma nutrição ocular mais profunda. E tem o Kavala, que é botar alguma substância na boca e bochechar ela, mexer ela dentro da boca. E para terminar, tem o Gandusha, que é botar alguma coisa na boca e deixar parado dentro da boca, com o máximo de expansão das bochechas possível, sem mexer, tá? Então essas são as terapias ayurvédicas clássicas de Shalakya Tantra, que são as mais usadas, né, de todas. São muito interessantes, eu ensino elas para os nossos alunos de curso de formação, né, porque são terapias práticas, e aí vocês que têm aula com o Mário, com certeza azucrinem a vida do Mário aí, que o Mário ensina para vocês também no Brasil. São terapias muito lindas e que têm uma eficácia incrível. E aí, como eu ainda tenho 3 minutos, eu separei plantas medicinais comuns para cada um deles, e aí eu mando esse material para vocês depois. Então, nos olhos, a trífala é assim a rainha do cuidado dos olhos. São 3 frutinhas incríveis, são anti-inflamatórias, antioxidantes e tônicas oculares. A gente fala que são chakshusha, né? São incríveis para os olhos tradicionalmente, tanto para consumo interno quanto para administração tópica. A camomila é incrível, é um acalmante, uma antipita incrível. A gente pega saquinho de chá de camomila depois que o chá estava pronto, deixa esfriar e aí bota aquele saquinho inteiro em cima do olho, por exemplo, e faz uma bolsa, né, de chá no olho. Se você puder comprar um saquinho que não seja de plástico, é melhor ainda, né? De fibra de bananeiro. Hoje em dia tem várias marcas. Tem uma que chama Yamani, em São Paulo, que faz isso. A erva doce é maravilhosa também para fazer colírio, né? Refrescante, aliviador. Para o nariz, a gente usa o eucalipto, a hortelã e a cúrcuma, são incríveis para fazer os óleos medicados para aplicar como náusea. Para os ouvidos, o alho é sensacional, o lachuna, né? O gengibre e o óleo de gergelim são incríveis. Dá para fazer óleo de gergelim medicado com gengibre, inclusive, e dá para fazer suco de gengibre. Então, nos clássicos, eles falam: você tem dor no ouvido, você aplica suco de gengibre com alho direto dentro do ouvido, dá uma gotinha daquilo ali, ele já resolve. Depois eu fiquei sabendo que também isso é receita da vovó. A minha avó nunca me prescreveu isso, mas eu tive alunos que falaram: cara, minha avó falava para fazer alho macerado e botava uma gotinha de alho dentro do ouvido. Eu falei, cara, eu só aprendi isso nos samhitas. Na boca e na garganta, o cravo da Índia, que é um analgésico natural e é incrível. Você pegar um dentezinho daquele de cravo, dá uma mastigada naquilo, você vê a sensação, muda tudo, né, na vida. A romã, principalmente a casca, dá para fazer um chazinho de romã com cravo, por exemplo, fazer um bochecho muito melhor do que esses negócios que vende por aí azul fluorescente com álcool. E a sálvia também, que é uma antisséptica
fortalecedora da voz. Você pode fazer um gargarejo com tudo isso, ou um bochecho com tudo isso. Depois o Mário fala para vocês como é que faz cada uma dessas coisas. E na cabeça, né, o Brahmi, a centelha, que é uma neuroprotetora incrível para consumo interno e também para administração externa. O alecrim também, a gente fala que o alecrim é um estimulador cerebral, né, um tônico mental. E a lavanda, que é uma calmante para a mente. Aí eu podia fazer uma lista de 50 plantas aqui, mas o Mário sabe isso muito melhor do que eu, e aí depois ele ensina para vocês, né? Então, para você aplicar do lado de fora, por exemplo, né? Você faz um decocto com brame ou com alecrim, e aí faz. Minha mãe, né, na tradição da minha família, a gente chama isso de banho de erva, né? Você pegar lá a plantinha, rosa branca, por exemplo, faz um chazinho de rosa branca, passa no cabelo, aí lava a sua cabeça com aquele negócio. Então é se você quiser ter uma cabeça saudável, tá? Então, milagrosamente, cheguei no final da minha apresentação encravada 1 hora. E aí, se vocês quiserem trocar mais uma ideia, eu tô aqui disponível. Eu não tô com pressa de ir embora, não, tá, Mário? Eu vou te passar de volta aí o controle do host, porque aí você consegue fazer o que você quiser. Então, se alguém tiver dúvidas, eu vou dar uma olhadinha no chat, só para ver se tem alguma coisa muito importante. Aí, Mário, você me guia. A gente pode ficar mais uns 15 minutos. Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão, como vocês quiserem. Show de bola, Matheus. Muito bom, cara. Muito grato aí pela sua generosidade em compartilhar o conhecimento, tá? E pessoal, fique à vontade aí para fazer as perguntas, tá? O Matheus aí tá todo aí para escutar a gente e responder a gente, tá? Acho que a Alessandra tá perguntando, né? Legal, eu vou dar uma olhadinha só no chat rapidinho, aí a gente Beleza. abre as perguntas. A Wanda falou assim: quando eu tapo o nariz, o ar sai pelos olhos. Ele sai pelos olhos também, porque também tem um tubinho que conecta, né, o seu punctus do óleo com as narinas. Mas se ele não sai, não destapa nada do ouvido e só sai pelos olhos, pode ser que você tenha algum tipo de bloqueio ou alguma imobilidade da membrana timpânica. Vale a pena dar uma olhada, tá? Despertador também, é verdade, Simone, barulho bizarro de despertador, né? O meu despertador é um mantra de manhã, então ele acorda tipo. "Om". É aquele despertador que se você já vai acordar, você acorda, se tu não vai acordar, tu não acorda, sabe? Eu tenho zumbido, Marisa, vamos tratar esse zumbido aí. Laura, dúvida, eu uso aqueles tampões para abafar o som e reduzir o despertador do barulho da rua. O que que é pior, usar tampão ou ser despertado por barulho? Ser despertado por barulho. Usar tampão é ótimo, você só não pode enfiar o tampão né, no seu cérebro. Então, bota o tampão de uma forma que ele proteja os seus ouvidos sem ele, né, entuchar ele dentro do seu canal auditivo externo. Guarapa, não sei o que significa guarapa. Seria interessante fazer uma aula sobre esse tema. Estamos fazendo. Mateuzinho, oil pulling. Laura, oil pulling é o Kavala, tá? É o nome do oil pulling. É que o oil pulling é American, e aí as pessoas acham mais chique, mas você é ayurvédica, então o nome desse negócio é Kavala, tá? A gente não faz com óleo de coco, o Kavala. As pessoas fazem, mas elas não estudam que nem você, né? Olha só, agora você parou, tá proibido de fazer Kavala com oil pulling com óleo de coco. Que tal pó de joá, Matheus? Não faço a menor ideia, Suzy, não conheço nada de joá. Tenho que botar ele na boca e saber como é que é o sabor disso aí. De repente o Mário sabe te falar melhor. Então sauna não é bom? Não, Lucila, sauna é maravilhoso, mas tu não vai entrar na sauna e sair da sauna e dar um tibum. Por mim pode ficar 3 horas. Hoje é domingo, Laura, não me dá, não dá essa corda toda que tu sabe que eu fico. Excelente aula, teria que sair legal, é que a aula não te ouvi. Ai, que bom, gente, vocês são muito amorosos. São tantas orientações que eu não vou lembrar, mas fica tudo anotado depois, vocês podem vir estudar mais, que a gente está sempre ensinando. O Mário não vai parar de ensinar hoje, não. Minha mãe cuidava muito de dor de ouvido assim, maravilhoso. Mário Mago das Plantas, não é à toa que ele é professor das plantas no Vida Veda também. Obrigado, Matheus. Como faz o Nasce em casa de forma mais simples? Deita, pinga uma gotinha de óleo de gergelim em cada narina, o óleo morninho, deixa ele ficar 3 minutinhos ali respirando naturalmente, e aí depois bochecha, gargareja com água morna e cospe o excesso de óleo. Esse é o jeito mais simples de fazer. Eu ensino tudo isso na nossa comunidade também, e o Mário depois te ensina se você quiser saber mais. Posso aplicar gui nas narinas e bochechar com ele? Pode, Lenise, mas ele é grosso, né? Você tem que estar fazendo isso por algum objetivo bem claro, tá? A gente usa Bramiglutam, por exemplo, para náusea. Não é contraindicado, não, mas não é tão confortável, que ele é mais grossinho. Não dá para abrir o microfone, só o rosto consegue. A gente fez isso de propósito, porque estavam abrindo o microfone e tocando terror na aula. Para os casos de zumbido no ouvido depois da mudança de ambiente, pacificar o vata, posso usar o óleo medicado? Pode, é isso que a gente faz, Su. Mas tem um monte de recomendações, é bom ver o teu caso concreto. Fone de ouvido faz mal? Marcelo, depende de como você usa.
Eu, por exemplo, uso o meu para abafar o som aqui na rua na Índia. Então ele me faz bem porque eu estou protegendo o meu ouvido dele. Agora, se eu uso ele para ouvir death metal em todo volume, ele faz mal. Como toda ferramenta, né? Depende do usuário. Sobre tampão, seria melhor colocar externo? Seria. O uso interno é ruim? Depende como você usa. Mário Matheus, obrigado. Indicaria no Thailand para o nariz quantas vezes por semana? Todo dia, Robson. A gente indica uma no Thailand. Thailand não tem TH, tá? É só T-A-I, Thailand, L-A-M. Eu fazia cávala com óleo de coco, devemos fazer com o quê? Qualquer outra coisa, basicamente. Com chá verde, se você quiser. Matheus, eu não tenho estribo agora, só próteses. Posso seguir com as terapias? Eu não sei o que que significa isso, Clau. Eu não entendo essa nomenclatura estribo, só prótese. Eu não sei exatamente o que você está falando. É possível aprender a fazer autotratamento para tinitos através do Ayurveda? É, Raquel, mas o melhor, já que né, o zumbido ele é uma doença grave, né? É melhor procurar um bom profissional de saúde. A pasta que se põe em cima das pálpebras é de quais ervas? Olha, Maria, você vai abrir uma jornada aqui pra gente. Pode ser um monte de erva diferente, essas pastas que a gente bota. A gente usa muito o Yasti Madhu, a Glycyrrhiza glabra, que é o alcaçuz, o Lodra, Simplochus racemosa, que eu não sei como é que chama no Brasil, e o Trífala, tá? Então, Yasti Madhu, Lodra, Trífala são boas pastinhas para passar em cima dos olhos, tá? Guarapa é a cana-de-açúcar, o suco da cana-de-açúcar. Ah, olha só. Gengivite persistente pode usar óleo de gergelim? Pode, mas tem que dar uma olhada em que gengivite é essa, qual é o grau da gengivite, o que está acontecendo. Se o óleo de gergelim estiver agravando o seu pita e o pita está muito agravado, não é ideal. Aí é melhor fazer alguma coisa medicada. Escovar o dente pode ser com óleo de gergelim? Não, se o óleo não é para escovar o dente. É pastas de plantas medicinais ou usa uma pasta de dente dessas naturebas que tá bom. Cisto nas vias aéreas tem tratamento no Ayurveda? Tem. Posso fazer oleação de gergelim e dormir ou tem que tomar banho? O melhor é tomar banho para tirar, tá? Tem indicação de escova de dente, qualquer uma de bambu. Eu acho que é bom. Alessandra Zacarias, aí agora é contigo. Aí, Mário, você tem que clicar no nome dela para ela poder desmutar ou abrir o microfone e ficar uma zona tremenda. Aí você que manda. Oi, oi. E aí, tudo Bom bem? dia, gente. Tudo bem? Me Então, conta. continuando a de ontem, Continuando, continuamos sempre. é, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão, né, que eu trouxe ontem da pressão alta ocular na visão do Ayurveda, assim, quais doshas podem estar envolvidos, essas coisas, por favor. Maravilha. Pressão alta sempre tem um envolvimento de vata dosha que está bloqueado. Então, né, a gente chama de IOP em inglês, né? A pressão intraocular. Para ela estar agravada, é porque a drenagem dos fluidos dentro do olho, eles não estão conseguindo sair direito. Então, existe um bloqueio no caminho de vata, naturalmente. Tá? Normalmente, acompanha a sensação de peso, problema visual, o que significa que tem um kapha dosha também agravado. E os olhos, eles são casa de Pitta dosha. Então, olha a zona. A casa é do Pitta, mas o Vata e o Kapha estão ali agravados. Então, esse é o início do problema. E aí, a gente falou sobre colírio, né? Sobre coisas para pingar nos olhos. Aí, hoje, eu já estava falando do Ashotana, que é a terapia que a gente pode usar. Então, eu usaria alguma coisa, né, para pingar nos olhos que apaziguasse potencialmente o Vata e o Kapha, sem bagunçar muito o fluxo do Pitta. Para isso, a maioria das plantas que fazem esse efeito elas são plantas que são tridosha rara. Uma delas que a gente usa muito é o alcaçuz. Então, fazer o decocto de alcaçuz ou um chazinho de alcaçuz e usar ele. A camomila é boa para isso também, o jasmim é bom para isso também. A lodra, né, a Simplochus racemosa, ela é boa para isso também. A trífala também é boa, tem um antioxidante super forte, né? Então a gente faz um chazinho dessas plantas e aplica como Andiana, aplica as gotinhas que a gente conversou um pouquinho ontem também. Assim, resumidamente é isso. Para não virar uma mentoria Nilaia, né, que eu fico uma hora desdobrando. Eu sei responder rápido também, vocês não acreditam, mas eu sei. Maravilha. Matheus, o que que a Ayurveda diz sobre ceratocone? Ele diz um monte de coisa, Débora Telles, mas é isso. Temos que ver o caso concreto e tratar, não tem jeito, né? Mas, via de regra, né, o ceratocone, ele é um problema anatômico, né? Então, a gente faz algumas terapias e uma delas chama Pindi. Eu não botei na lista para vocês. Tem o Pindi e tem o Bidalaka, que eu não botei na lista, que são terapias para os olhos. Mas o Pindi é normalmente a terapia mais do ceratocone. Você bota plantas medicadas em cima dos olhos e elas fazem uma pressãozinha
na sua córnea, né? O ceratocone, para quem não sabe, é uma formação da córnea que ela fica num formato cônico. Então, se a pessoa ela olha para baixo, a pálpebra até faz um desviozinho para baixo, né? Porque é muito doido, se você botar no Google imagens, você vai ver. A córnea ela tem um formato cônico, então ela empurra a pálpebra para baixo, né? E é isso. Mas ela é um problema mais anatômico, né? Então a gente tem que tratar às vezes com cirurgia, tem que dar uma olhada no caso, não é todo ceratocone que é igual, tá? Mateus, e o colírio Triphala-grutam, ele é indicado por causa dos olhos? Ele não é bem um colírio, tá? Triphala-grutam, ele é mais um anjana do que um colírio. O colírio é o aschotana, né, que você pinga. O grutam, ele é mais para você passar do que para você pingar, tá? Então ele é menos um colírio e mais um anjana. Sua especialidade também inclui o cérebro? De certa forma, Laura, mas é porque no Ayurveda a gente não dá tanta importância assim para o cérebro, né? O cérebro ele se manifesta, né? O sistema nervoso, né? Ele se manifesta para a gente de outra maneira. Então a gente não fica estudando o cérebro. Mas, por exemplo, né, o zumbido no ouvido tem um aspecto neurológico. Então eu estudo o aspecto neurológico do zumbido. A enxaqueca crônica é a especialidade do Chalakya. Agora, se você tem, por exemplo, esclerose múltipla, pode ser um problema no cérebro, entre aspas, mas aí já não é especialidade de Chalakya. Você já entra para Kaya Chikitsa e Panchakarma. São divisões que a gente faz no Ayurveda, mas eu estudo essas coisas todas também, né? Todo médico ayurvédico, ele acaba sendo especialista né, no geralzão também. No retiro de novembro vai ter essas terapias, só se você for aluna da formação. As alunas da formação, elas vêm para o retiro para aprender as terapias. As participantes do protocolo Agni não, vêm para receber as terapias, né? Não para aprender. Descolamento de retina depois da cirurgia não voltou à visão completamente. Tem como melhorar? Depende do descolamento, Gisele, a gente tem que ver. Mas sim, se for um Chopra, né, na retina, a gente faz terapia anti-Chopra, digamos assim. E aí a gente tenta tratar. A gente vê os casos no hospital e trata. Não necessariamente é com Panchakarma. Tem um paciente com ceratocone, Doshavata sempre em modo de atenção plena. Ele é professor. Eu também sou, eu também tenho essa atenção plena aí. Aí a gente tem que tratar a base do problema, né, Suzana? E sobre a remoção de cera do ouvido com cone hindu, o que que você diz? Eu digo para você não fazer. Psiquiatria seria com Ayurveda? Pode ser com Ayurveda, mas a gente tem uma especialidade ayurvédica que eu expliquei para você no início da aula, né? Graha Chikitsa, que estuda mais a parte da psiquiatria. O que fazer com torcicolo crônico? Você precisa entender melhor a posição do seu travesseiro, que provavelmente ela está errada. A maioria das pessoas que tem torcicolo e não entende que a posição de dormir não está boa. Depois de ajustar a posição de dormir, que é a base do problema, você pode fazer movimento todo dia, ondas vertebrais, mexer, né, o seu pescoço, parar de ficar usando o telefone num ângulo olhando para baixo, que ele falou que dá problema na cabeça, né, mais cedo, e fazer massagem com óleos medicados, por exemplo, aplicação de óleo e pastas medicadas para ajudar essa musculatura aí que está cronicamente tensa a relaxar. A gente tem torcicolo no Ayurveda também e é da minha especialidade. É, beleza, entendi. O que que o médico que tratou a Laura Pires era oftalmo, né? Daí fiquei com essa dúvida sobre as especialidades. É porque a Laura, no livro que tem lá da história dela, ela tinha um problema de neurite óptica. E aí a neurite óptica é um problema, né, que seria, digamos assim, um neurologista que trata, mas no Ayurveda é um Chalakya, é um médico de Chalakya. Falamos pra caramba, né? E aí, Mário, o que mais? Muito bom, cara. Bom, tem milhões de perguntas aí que o pessoal fica É super infinito, curioso, né? Não né? tem como. A gente pode Não, ficar aí aqui a vida inteira. todo mundo quer saber se tem cura para sua doença, né? Muito. É. Então, gente, A assim, gente trata, né? A maioria das doenças a gente trata. Dúvida, é cura, né? Depende da pessoa. é, Tratamento tem. mas então, assim, para quem está entrando no conhecimento do Ayurveda agora, né, eu sugiro, se vocês têm interesse em aprofundar mais, o Vida Veda tem vários cursos bacanas, né, tem cursos introdutórios maravilhosos também, né, ou a leitura dos textos clássicos, né, os primeiros capítulos, né, tem muitas informações bacanas, assim, sobre rotina diária, rotina anual, pilares da saúde, que são coisas assim super importantes para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? E isso já traz para a gente um conhecimento maravilhoso, né?
Se você quer se aprofundar, aí faça um curso, né, com uma carga horária maior, mais profundo, né, para se formar como um terapeuta, como profissional de Ayurveda. Ou se você simplesmente está conhecendo a Ayurveda agora e não tem interesse em estudar, mas quer aplicar isso na sua vida ou na sua saúde, né, por alguma condição, cara, busque um profissional de saúde, né? Tem vários profissionais bons aí que podem te ajudar bastante, né? Enfim, eu sei que as perguntas são inúmeras, né? E muito difícil do Matheus aqui responder a sua condição específica, porque a gente sabe que, cara, tem uma investigação muito, muito profunda por trás para você saber a causa, as causas das doenças, né? Enfim, para que possa te ajudar de uma forma realmente eficiente, é necessário uma investigação mais delicada, né? Então, com perguntas assim básicas, ele vai te dar respostas muito, muito boas, né? Que são respostas genéricas, mas de fato, a nossa saúde a gente tem que cuidar de uma forma muito mais aprofundada, né? Total. Beleza? Querido, É muito isso. grato. A aula foi maravilhosa, assim. Eu acho que, enfim, Imagina. sempre maravilhoso te escutar, né? Você está aí já há anos e anos na Índia estudando, né? Aprofundando. Eu acho que é um sonho de todo mundo, né? Que mora aqui no Brasil, todo brasileiro, né? Ter realmente uma vivência como essa, né? Muito grato pela sua disponibilidade de mais uma vez estar aqui com a gente e compartilhar esse conhecimento, né? E quem tiver interesse em estudar com o Matheus, né, na escola. Eu também faço parte lá da escola. Depois a gente pode disponibilizar o link lá da, Claro, da escola, tá? É sempre um prazer estar com você, com todo mundo aqui, né? A ideia da comunidade é justamente a gente difundir o conhecimento do Ayurveda, de outras áreas da saúde também, como nutrição, psicologia e por aí vai, tá? Então a gente vai estar sempre trazendo temas interessantes, tá? E provavelmente o Matheus vai vir várias outras vezes aqui com a gente. vai ser uma honra, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que parou seu domingo aí para vir, para a gente se encontrar e nos vemos de novo muito em breve. Valeu, querido. Tchau, tchau, gente. Beijo, galera. Até a próxima.